professor Dilermando Piva Júnior e hoje gostaria de falar um pouco sobre aprendizado de máquina, ou seja, Machine Learning, com foco especificamente em gestão da qualidade. Atualmente, nos deparamos com as mais variadas notícias sobre os impactos da inteligência artificial no mundo. No âmbito da programação de computadores, agora não é mais apenas o mobile first ou o cloud first. Um novo termo está sendo utilizado, IA first, ou seja, todo o aplicativo, software, que a equipe de desenvolvimento estiver envolvida, além de pensar na interatividade, a UI, o UX, né? Ou seja, a interface do usuário, como que ele se relaciona com o software, e também da forma de armazenamento dos dados em cloud computing, né? Ou seja, na nuvem, disponível a todo momento, deve-se pensar em formas de como o algoritmo, ou seja, a inteligência artificial, pode auxiliar a automatização de tarefas repetitivas ou óbvias, né, para o usuário. Só no ano passado, estima-se que só a China, investiu mais de 300 bilhões em pesquisas e desenvolvimento de produtos que envolviam algum tipo de inteligência artificial. Nos últimos relatórios do Fórum Econômico Mundial, a inteligência artificial está presente entre as 6 principais tendências para a próxima década. Já nos relatórios do Gartner, a IA está entre as 3 principais tendências. O consórcio OpenAI, né, é um consórcio que visa o desenvolvimento de produtos de inteligência artificial de maneira aberta, livre, né, está se fortalecendo e disponibilizando uma série de ferramentas e hardwares open source. Uma das mais conhecidas é o projeto GPT-1, 2 e acabou de ser lançado agora o GPT-3, que promete uma verdadeira revolução. E nos últimos relatórios, né, de fóruns financeiros destinados a investidores, é indicado um potencial de investimento na área de inteligência artificial acima dos 90 trilhões de dólares. E isso só para citar algumas das principais notícias e referências em inteligência artificial. Alguns de vocês devem se lembrar do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, lançado em 1968, onde a nave era controlada pelo robô HAL 9000. HAL tinha sentimento, tinha medo, e no final do filme ele sente medo da morte quando vai ser desligado. Tudo isso era ficção. A robô Sofia é a primeira robô a ter cidadania no mundo. Sua cidadania foi concedida pela Arábia Saudita. O subtítulo da manchete aponta para a história da robô Sofia parece enredo de Ex Machina, mas é real. A capa, né, do filme Ex Machina é mostrado no canto superior direito. Um filme interessante que recomendo. Parafraseando um dito popular, pode-se dizer que isso é das Arábias. Quando utilizamos uma tecnologia e não sabemos muito bem como ela funciona, parece-nos que é uma espécie de mágica. Mas na verdade isso ocorre pois, na maioria das vezes, não conseguimos acompanhar o processo de evolução. E por que isso ocorre? Tanto nosso pensamento quanto nossas ações são lineares. O que está ocorrendo agora é um processo de disrupção, ou seja, uma mudança tão grande que o novo, a nova realidade, nos parece extremamente diferente de sua linha natural, linear. Um processo de disrupção ocorre principalmente quando as mudanças atingem patamares de evolução exponenciais. Mas por que isso é tão significativo? Por que isso muitas vezes nos amedronta, nos desnorteia, nos confunde? Como já disse, pensamos de maneira linear. Para exemplificar, pense na seguinte situação. Para que eu possa ir de uma sala de aula, por exemplo, para uma outra sala de aula, digamos que eu tenha que dar 30 passos. E eles acontecem de maneira sequencial, linear. O primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, até chegarmos ao 30º passo. Ao imaginarmos tal situação, fica claro, né, acredito que para todos, que a distância aproximada que vamos percorrer, supondo que cada passo, né, esteja em torno de 1 metro, ao final teremos percorrido em torno de 30 metros. Muito bem, esses são passos lineares. Agora, pense na seguinte situação. Quando você anda, ao invés de passos lineares, você estará dando passos exponenciais, ou seja, o primeiro passo você percorre 1 metro. No segundo, você percorrerá o dobro do primeiro, ou seja, 2 passos ou 2 metros. No terceiro, será o dobro do segundo, ou seja, 4 passos ou 4 metros. No quarto passo, né, o dobro do terceiro, ou seja, 8 metros, e assim por diante. Eu gostaria de saber se vocês conseguem imaginar a distância que será percorrida após, né, o término do 30º passo. Ao final do 30º passo exponencial, você estará quase finalizando a 27ª volta ao redor da Terra, em termos de distância percorrida do início da caminhada até o seu final no 30º passo. Portanto,
Quando falo em disrupção, é isso que estou falando, dessa diferença entre pensar linear e pensar de forma exponencial. E a área de tecnologia, e principalmente a área de inteligência artificial, nos últimos 10 anos, entrou nessa curva exponencial mais acentuada. Apenas para citar um exemplo de processo de disrupção, veja o desenvolvimento nos últimos 5 anos dos processos de reconhecimento de voz. Eu me lembro como era difícil e entediante conversar com um atendente digital. A gente falava uma coisa e ele entendia outra. Falávamos até mais alto, mas continuava não funcionando. Enfim, era um desespero. Hoje temos uma outra realidade. Algoritmos de reconhecimento de voz e imagem são mais precisos que nós, seres humanos. Um outro exemplo é a evolução de algoritmos usados para jogos, né? Algoritmos competitivos, algoritmos de jogos. De 1997 para cá, vemos isso ocorrer também de maneira disruptiva, desde a vitória do Deep Blue, né? Um supercomputador da IBM na época, sobre o campeão mundial de xadrez, o Kasparov. E principalmente, né, após 2010, guardem essa data 2010, e a revolução trazida pelas redes neurais, vamos observando então outros fatos, outras notícias, como por exemplo, em 2011, né, quando o computador, né, agora é um projeto, né, chamado Watson, também da IBM, vence um programa de perguntas e respostas à TV, conhecido, né, o chamado de Jeopardy. Né? E mais recentemente, em 2016, o software, né, AlphaGo, que é né, um projeto da DeepMind, né, que agora, durante esse processo, em torno de 2016, foi adquirido pela gigante Google. Né. Esse projeto, né, o AlphaGo, esse software, né, e esse projeto, o AlphaGo, ele venceu o campeão mundial de Go. Go é um jogo de tabuleiro milhares de vezes mais complexo, né, que o xadrez. E o campeão, né, mundial na época ali era o Lee Sedol, e foram 5 partidas. O software, né, o AlphaGo, ele ganhou 4, né, de 5 partidas do Lee Sedol. Hoje já existem versões muito melhores, né, do próprio AlphaGo. Mas como chegamos então a essa realidade? Precisamos de algumas peças para formar este quebra-cabeça. A primeira peça é a própria evolução do poder de processamento dos computadores. Essa evolução vem seguindo a lei de Moore, que diz que o poder de processamento dos computadores, ou seja, sua velocidade principalmente, dobra a cada 18 meses. Para visualizar a lei de Moore na prática, observe que em 1985, um supercomputador, o Cray 2, né, com todo o seu potencial de processamento, em 2015 residia em um iPhone 5. Ou seja, em 30 anos colocamos um supercomputador dentro de um aparelho celular. A segunda peça é o processo de miniaturização da indústria. Na imagem acima podemos ver o projeto original do transistor, ou transistor, criado em 1947, que forma a base dos equipamentos da computação como um todo. A imagem abaixo é obtida por meio de um microscópio eletrônico, onde vemos uma formiga segurando uma pequena pastilha de silício que contém 100 milhões de transistores, ou transistores. Até parece mágica, não? E por fim, a terceira peça, um oceano de dados. Esses dados são inconstantes e estão sempre aumentando. Calcula-se que produzimos por volta de zettabytes de informações por ano. Apenas como um adendo para entender o que é um zettabyte de informação, enquanto 1 gigabyte estamos trabalhando com algo em torno de 2 elevado a 30, ou seja, na casa de bilhões, no caso de zettabyte estamos falando de algo em torno de 2 elevado a 70, ou seja, são sextilhões de dados produzidos anualmente. É a isso que chamamos de Big Data, que é a terceira peça do nosso quebra-cabeça, e a mais importante. Foi ela que permitiu que algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquina, conseguissem informações suficientes para chegar a algum tipo de modelagem mais consistente. Essa figura é clássica e representa, em média, a quantidade de dados produzidos por segundo na internet, citando aí alguns dos seus principais veículos. Estamos, então, na era da informação. Enquanto que o petróleo era o combustível para os motores, na era da informação, o combustível são os dados, para os motores conhecidos como algoritmos. E querendo ou não, nossas vidas já sofrem a influência desses novos motores, seja direta ou indiretamente. O Creative Labs é uma divisão de pesquisa do Facebook. O Facebook Creative Labs fez uma experiência em analisar pelas fotos e posts no intuito de identificar o grau de similaridade de quanto isso revela sobre as pessoas. Quem é você? O que pensa? Obviamente, escolheram perfis que utilizavam com certa frequência o Facebook e os seus recursos. Quando analisaram 10% dos posts e fotos, os algoritmos chegaram a um grau de similaridade igual aos colegas de trabalho daquelas pessoas.
Quando analisaram 30% dos posts e fotos, os algoritmos chegaram a um grau de similaridade igual aos amigos daquela pessoa analisada. Quando analisaram 70%, se aproximaram ao conhecimento dos seus familiares. E com 90% chegaram ao grau de similaridade igual aos maridos ou esposas daquelas pessoas analisadas. Algumas pessoas dizem que após analisar 100%, esses algoritmos vão saber mais que as próprias pessoas. Um outro experimento, e são muitos e muitos que existem, agora com a Amazon. A Amazon, em sua loja virtual de livros, desenvolveu um livro que antecipa o envio dos livros aos seus clientes, antes mesmo de sua compra. Baseado em seus perfis de compra, a Amazon fez um experimento controlado onde o algoritmo previa o que uma determinada pessoa iria comprar no site de livros da Amazon e antecipava enviando o produto para a pessoa. E em 80% dos casos, o algoritmo acertou, ou seja, as pessoas não devolveram o livro. Talvez uma certa quantidade de pessoas tenha ficado constrangida de devolver. Outras não se lembram se tinham ou não feito aquele determinado pedido. Mas enfim, é algo que tem que ser ainda melhorado, afinado, mas é algo disruptivo. Depois dessa brevíssima introdução, vamos então nos concentrar no tema central, que é Machine Learning, ou aprendizado de máquina. E o que é Machine Learning? Bem, para definirmos o que é aprendizado de máquina, inicialmente temos que ter claro o que significa aprendizado. Além de complexo, existe muita divergência em termos conceituais. Tentei trazer aqui um conceito que é aceito pela maioria dos pesquisadores na área de cognição, neurociência, educação. Então, aprendizado é a capacidade de se adaptar, modificar e melhorar seu comportamento e suas respostas, sendo, portanto, uma das propriedades mais importantes dos seres ditos inteligentes, sejam eles humanos ou não. Para que o aprendizado ocorra, algumas etapas devem ser cumpridas, de forma implícita ou explicitamente. Uma delas é a adaptação. Podemos entender como a mudança de comportamento de forma a evoluir, melhorar, segundo algum critério. Um sistema artificial ou biológico que não consegue evoluir é um sistema sem inteligência. Uma outra etapa é a correção. Correção dos erros do passado com vistas a não repeti-los no futuro. Relação forte, muito forte com o item anterior, que é a adaptação. O próximo, ou a próxima etapa, é a otimização, ou seja, a melhoria da performance do sistema como um todo. Um exemplo pode ser a economia de energia para realizar uma determinada tarefa, maximizar ou minimizar custos de acordo com algum critério. Em seguida, temos a representação. Representação do conhecimento adquirido. O sistema tem que conseguir armazenar uma massa muito, muito grande de conhecimento, requerendo, assim, uma forma de representá-lo. Como nossos recursos, sejam eles naturais ou artificiais, limitados, temos que otimizar também essa representação para maximizá-lo. Guardar tudo é impossível. E por fim, mas não menos importante, temos a interação. Interação com o meio. Através desse contato com o mundo que nos cerca, é que podemos trocar experiências, podemos realizar novas experiências de forma a adquirir com isso novos conhecimentos. Essas etapas servem para qualquer tipo de sistema, seja ele biológico ou artificial. Com isso, eu acho que já podemos passar mais uma definição um pouco mais aprofundada sobre aprendizado de máquina. Diante disso, podemos definir inicialmente aprendizado de máquina como um subcampo da inteligência artificial que permite dar aos computadores a habilidade de aprender sem que sejam explicitamente programados para isso. Ou então, essa outra definição mais ampla. Machine Learning é um método de análise de dados que automatiza o desenvolvimento de modelos analíticos, usando algoritmos que aprendem interativamente a partir de dados. O aprendizado de máquina permite que os computadores encontrem insights ocultos, sem serem explicitamente programados para procurar algo específico. De forma esquemática e resumida, podemos entender o aprendizado de máquina da seguinte forma. Eu tenho minha base de dados, meus dados históricos, meu Big Data. Esses dados, depois de analisados, limpos e estruturados, com ou sem rótulos, porque eu posso ter aí ou não a rotulagem dos dados. Então, se eu tiver rótulos, eu posso ter um aprendizado supervisionado, ou até mesmo semi-supervisionado. Se eu não tiver rótulos, eu posso ter, então, um aprendizado não supervisionado. Com esses dados, então, o algoritmo de Machine Learning, que pode ser de múltiplos tipos, múltiplos enfoques aqui, aprende o relacionamento entre os dados de entrada e os dados de saída. Esse aprendizado gera, então, um modelo. Este modelo pode, então, ser utilizado para identificação de futuras saídas, dado novos dados de entrada, tornando, basicamente, esse modelo um modelo preditivo.
Esse é o processo básico de aprendizado de máquina. Em termos conceituais, podemos entender a aprendizagem de máquina como sendo a inserção entre ciência de dados, programação e mineração de dados, tomando, obviamente, como base os conjuntos maiores de dados, características e algoritmos. Existem vários tipos de aprendizado de máquina. Temos o aprendizado de máquina clássico, dividido em aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Temos a aprendizagem por reforço, ou reinforcement learning. Temos também a aprendizagem por métodos combinados, ou ensembled methods. Também temos a aprendizagem, né, o aprendizado baseado em redes neurais. E um tipo específico, né, dentro de redes neurais, nós temos o que nós chamamos hoje de redes neurais profundas, ou deep learning. Como também pode ser observado, né, além desses grandes conjuntos de tipos de aprendizado de máquina, existem também outras subcategorias e em cada subcategoria uma série de algoritmos. Para conseguirmos focar o assunto que é aprendizado, né, que é o aprendizado de máquina, na área de gestão da qualidade, e também para passar uma ideia geral desse contexto, vamos nos concentrar na aprendizagem de máquina clássica e seus dois tipos básicos, né, a aprendizagem supervisionada e a não supervisionada. Como já dito, a aprendizagem de máquina clássica, né, pode ser dividido em aprendizagem supervisionada e aprendizagem não supervisionada. Em todas as abordagens, existem um conjunto de métodos que podem ser utilizados para a realização de tarefas de aprendizagem de máquina. No caso da aprendizagem supervisionada, os métodos principais são a classificação e a regressão. No caso da aprendizagem não supervisionada, os métodos principais são a clusterização ou agrupamento, a associação e a generalização ou redução da dimensionalidade. Vamos ver cada um desses métodos. Vamos começar então com a aprendizagem supervisionada e o método de classificação. No método de classificação, a ideia é a utilização dos rótulos dos dados para então realizar a identificação de funções matemáticas que possibilitem a separação das diversas classes de dados, os rótulos, né? As principais utilizações desses métodos são a filtragem de spam, a detecção de idioma, pesquisas, né, por documentos semelhantes, análise de sentimentos, reconhecimento de caracteres e números manuscritos e detecção de fraudes. Os algoritmos mais populares que trabalham nessa abordagem, né, de classificação são os seguintes, né, os principais: o Naive Bayes, a Decision Tree, Logistic Regression, o K-Nearest Neighbor, né, os K vizinhos mais próximos, e o Support Vector Machine, né, SVM. Um exemplo de utilização do método de classificação utilizando o algoritmo Naive Bayes pode ser o processo de filtragem de spam. Neste caso, especificamente, o que o algoritmo faz é a classificação de palavras que são então mais encontradas em bons documentos e aquelas que são mais encontradas em documentos de spam. Assim, dada uma nova mensagem, identifica-se, né, então as palavras, né, por esta classificação, agrupa-se, gera-se ali então uma quantidade e em cima dessa quantidade aplica-se o teorema de Bayes, que calcula então a probabilidade daquela mensagem ser ou não um spam. Esse tipo de abordagem era comum nos algoritmos até 2010, quando os spammers, né, vamos falar assim, perceberam formas de burlar o algoritmo, colocando na sua mensagem, né, uma série de palavras que são consideradas boas e assim enganando, né, o filtro de spam. Daí para frente, ou seja, de 2010 para frente, métodos mais eficientes utilizando redes neurais passam então a ser utilizados para esta finalidade. Na área de gestão da qualidade, podemos utilizar os métodos de classificação para identificar produtos, ou com ou sem qualidade, ou seja, com ou sem determinadas características. Em termos práticos, existe um lado muito útil da classificação, que é a identificação de anomalias, ou seja, quando um recurso não se encaixa em uma classe específica, em um conjunto, né, pré-estabelecido, ele então pode ser realçado e assim então identificado. Ainda em termos de aprendizagem supervisionada, temos também o método de regressão. Em termos práticos, a ideia da utilização da regressão matemática, seja ela linear ou polinomial, é encontrar uma equação matemática que possa representar os pontos em um determinado plano com o menor erro possível, entendendo aqui o erro como a menor média das distâncias entre os pontos e a função, né, ou seja, a curva ou a reta que seria desenhada, né, ao longo de todos os dados. As principais utilizações deste método são provisões, né, do preço de ações, análise de demanda e volume de vendas, diagnóstico médico e quaisquer outras correlações numéricas. Os principais algoritmos utilizados são a regressão linear e a regressão polinomial. Uma atenção aqui deve ser tomada, né, para a utilização de regressão logística. Regressão logística, né, aqui não é, na verdade, uma regressão, né, matemática, mas sim um método de classificação, como pudemos ver no método anteriormente ilustrado.
Um exemplo de utilização poderia ser a utilização de dados em uma determinada região da cidade, dados do tráfego, né, de uma determinada região da cidade, para a tentativa de predição do engarrafamento em um determinado período do dia, né? Então, pode-se observar que a regressão polinomial traz consigo, né, que é essa mostrada à direita, traz consigo mais informações mais realistas e precisas. Em contrapartida, a regressão linear é calculada com menor utilização de poder computacional. Assim, a sua utilização, né, ou polinomial ou linear, vai depender especificamente da aplicação. Na área de qualidade, uma vez identificada uma função que representa um determinado grupo de dados, algo que fuja muito dessa linha média pode representar algum problema. Ainda dentro do aprendizado de máquina clássico, vamos ver agora os principais métodos de aprendizagem não supervisionada. Antes de iniciar, devemos deixar claro que os dados rotulados são difíceis, custosos e demandam um tempo enorme de desenvolvimento. Dessa forma, esses dados são considerados um verdadeiro luxo. O processo de etiquetagem de dados são caríssimos e muitas vezes não justificam o seu esforço. Assim, temos que adotar métodos que trabalhem com os dados sem as etiquetas, ou seja, sem as, entre aspas, saídas sabidas, né? Assim, esses métodos vão ter que identificar algum tipo de relação entre os dados. Chamamos essa relação de padrão. E é isso que trata a aprendizagem não supervisionada. Vamos ver então os principais métodos. Vamos começar então com a clusterização. O processo de clusterização ou agrupamento vai dividir os objetos com base em características desconhecidas, né? Uma vez identificadas, a máquina vai escolher então o melhor caminho para fazer este agrupamento. Algumas das principais utilizações desses métodos são a segmentação de mercado, né, tipos de cliente, fidelidade, a mesclagem de pontos próximos em um mapa, compreensão de imagens, analisar e rotular novos dados, detectar um comportamento anormal, né? E os principais algoritmos utilizados, né, são o K-means clustering, o mean shift e o DB-scan. Como é um exemplo aí de utilização de clusterização, né, a gente poderia pegar essa imagem aqui, né, que trata basicamente da possibilidade, né, ou seja, da efetividade de instalação de quiosques, né, vamos falar assim de comida árabe, né, mais especificamente de kibs, aí, né, kebab, né, kebab quiosques aí. Então vamos imaginar que temos um orçamento, né, para instalarmos 3 quiosques, né, representados aí pelas estrelas, né, verde, vermelha e azul, na figura mais à esquerda, né, superior. Então, em uma determinada região, a gente quer instalar então, esses 3 quiosques. E aí, cada um desses pontinhos representa uma cidade dessa região. Qual seria a melhor localização para esses 3 quiosques? Né? Tomando como base a distância média entre esses pontos. Né? Então, no caso, o algoritmo iria começar com uma posição aleatória desses quiosques, né? Aí calcular a distância entre os quiosques e as cidades e ir tentando otimizar, né, a localização dos quiosques com a intenção aí de diminuir a distância média entre as cidades e, basicamente, os 3 quiosques em si. Né? Isso, né, fazendo até chegar a um modelo, né, ele vai fazer isso aí milhões e milhões de vezes, como a gente vê na etapa número 5 ali, né, e até chegar a um modelo onde ele poderia traçar uma linha divisória, né, bem definida entre as várias cidades e a delimitação assim do agrupamento, ou seja, o cluster, né, específicos de ocupação de cada um dos quiosques. Um outro exemplo é a criação de álbuns, né, personalizados de fotos, tanto no Apple Phone quanto no Google Phone. Ele identifica ali algumas características específicas e faz, então, alguns agrupamentos personalizados, né, alguns álbuns personalizados. Acho que todo mundo já viu, né, esses recursos em ambos os sistemas de celulares, tanto no iOS quanto no Android. Um exemplo, né, de utilização de clusterização ou agrupamento em qualidade, né, uma possível, né, utilização, poderia ser a utilização de dados sobre consumidores. Né, e com esses dados chegar ao estabelecimento, por exemplo, de algumas características comuns. E aí com isso, né, com essas características, você consegue então fazer aí os agrupamentos. E assim, né, com base nisso, o estabelecimento de ações e funcionalidades específicas para cada um desses grupos. Né. Só ressaltando, né, que para se fazer isso existe a necessidade aí de muitos dados, né, para que efetivamente um big data mesmo, né, para que efetivamente o algoritmo consiga, né, trazer aí essas relações. Um outro método utilizado em aprendizagem não supervisionada é a generalização. A generalização ou redução da dimensionalidade, ou seja, o descarte ou junção, né, de dados, é utilizada basicamente para a montagem de características específicas em um alto nível. Numa visão mais abstrata, né, poderíamos aqui pensar em uma visão de uma floresta a bordo de um helicóptero, né, uma visão generalista, entendendo o todo, né, não se concentrando em cada uma das árvores, e sim entendendo o todo. Né. Algumas de suas principais utilizações são criar sistemas de recomendação, criar belas visualizações, modelar tópicos e pesquisa de documentos similares, análise de imagens falsas, gerenciamento de riscos, dentre outras. Né, dentre outras. Alguns dos algoritmos mais utilizados neste método são o PCA, né, o Principal Component Analysis, o SVD, né, Single Value Decomposition, o Latent Directly Allocation, LDA, o Latent Semantic Analysis, LSA, e as suas versões, o PLSA e o GLSA, e o TSNE, que aí especificamente para processos de visualização.
Um exemplo de utilização do método de generalização poderia ser a separação de documentos por tópicos, levando em consideração as palavras mais encontradas nos documentos. No exemplo, né, que a gente pode ver nessa figura, pode-se observar que após o processo de aprendizagem não supervisionada, utilizando, né, o algoritmo SVD, Singular Value Decomposition, ou decomposição por valor único, ocorre a identificação de 3 classes de documentos: informática, saúde e governo. Na área de qualidade, é mais difícil de encontrarmos uma aplicação diferente de algo próximo da classificação, já que em qualidade olhamos mais os detalhes do que o todo, né, de forma geral. Entretanto, existem situações onde a observação do todo nos leva à identificação de não padrões, né, vamos falar assim, ou de padrões, que os detalhes vão então esconder. Um exemplo poderia ser tendências de consumo, né, qualidade geral do atendimento, entre outros. Por fim, ainda na área de aprendizado não supervisionado, temos o método de associação. Vamos vê-lo em detalhe. Este método geralmente é utilizado quando se tem uma sequência de algo e se busca encontrar um padrão existente entre os dados, uma relação que leve a essa sequência. Alguns dos usos mais frequentes, né, pode ser a previsão de vendas, né, e descontos, pode ser utilizado também para analisar mercadorias compradas em conjunto. Podemos aqui também utilizá-lo para colocar os produtos nas prateleiras, para analisar padrões de navegação na web, entre outros. Né. Os principais algoritmos, né, que nós temos hoje, né, que são associados, né, a esse método, é o a priori, né, EUCLAT e FP-Ground. Um exemplo pode-se tentar, então, entender uma determinada relação que existe, por exemplo, em pessoas que compram, né, produtos, serviços. Vamos pegar aqui um exemplo, né, de pessoas que compram com certa frequência amendoim ou compram com frequência cerveja. Né? Será que esses dois produtos são comprados em conjunto? Quem compra cerveja compra também amendoim, ou quem compra amendoim compra também cerveja? Né? Então, essa poderia ser uma relação de compras que o método de associação poderia, então, ser destinado. Ou então, né, a gente pode buscar relações que eventualmente desconheçamos, né, como foi o caso clássico, né, do Walmart em torno de fraldas descartáveis e cerveja. Lá em meados da década de 90, o Walmart, né, o supermercado Walmart, identificou que às sextas-feiras, após as 17 horas, colocar juntos fraldas descartáveis e cerveja aumentava em 18% as vendas de cervejas. Né? No caso, né, foi identificado que homens entre 20 e 40 anos, né, com filhos recém-nascidos, ao sair do trabalho, passavam para comprar fraldas descartáveis a pedido de suas esposas, né, e ao verem as cervejas, as colocavam também no carrinho de compras. Na área de qualidade, este método é utilizado para a descoberta de padrões desconhecidos, que até então sua relação não tinha sido, por exemplo, observada. Neste caso, existe a necessidade de um grande volume de informações e um grande poder de processamento. Para fecharmos, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o tipo específico de aprendizado de máquina que utiliza redes neurais e redes neurais profundas, Deep Learning. Esse conjunto de métodos simplesmente revolucionou a área de inteligência artificial e de aprendizado de máquina de 2010 para cá, principalmente pelo acréscimo do poder de processamento dos computadores, o processo de miniaturização, né, e a disponibilização de grandes bases de dados, ou seja, o Big Data. Seu princípio é bem simples. Tenta-se reproduzir de maneira artificial o funcionamento da rede de neurônios de um determinado cérebro. Né? As arquiteturas mais populares são as redes de perceptron e suas variações, né, incluindo, por exemplo, a multiperceptron. As redes neurais convolucionais, muito utilizadas para o reconhecimento de objetos em imagens. As redes neurais recorrentes, muito utilizadas na área, né, de linguagem natural, como o reconhecimento da fala. E temos também as redes autoencoders. A rede neural, o que se faz é a modelagem artificial de um neurônio e seus elementos componentes. Na figura, cada nó amarelo ali, né, cada rostinho amarelo representa um nó da rede neural, né, por exemplo, de um cérebro. Assim que esse nó, então a gente pega aí cada um dos nós que são neurônios, então assim que esse nó, esse neurônio, recebe um conjunto de entradas, e essas entradas, então, a cada uma delas é atribuído um peso. Eles representam os dendritos de um neurônio natural. E os seus pesos, basicamente, são os tamanhos, né, as forças e suas conexões, né, as suas sinapses. A somatória desses sinais de entrada, né, são então passados para uma função, né, conhecida como função de ativação, que vai então calcular e dar o resultado. E se esse resultado, né, for maior que um determinado limiar estabelecido, conhecido como threshold, o sinal então ele é propagado, ou seja, existe então a saída 1, né, para aquele determinado neurônio. Caso contrário, o sinal não é propagado, então eu tenho como saída daquele neurônio o valor zero. A saída ou ativação ocorre basicamente, né, como no neurônio físico, né, por meio do axiônio, né, que então vai repercutir basicamente essa informação para um outro conjunto de neurônios aos quais ele está ligado.
O estabelecimento, então, de um modelo é exatamente, né, a representação dos pesos adequados em cada uma dessas entradas de cada um dos nós da rede para reproduzir, assim, as saídas que respeitem uma determinada lógica, né, seja ela supervisionada ou não supervisionada. Figura, né, pode-se observar um exemplo de aplicação de uma rede neural de múltiplas camadas de perceptron, onde a entrada é uma imagem. No caso, né, cada um dos pixels da imagem é uma entrada. Por exemplo, então, se a imagem tiver 28 por 28 pixels, né, então a gente vai ter 784 entradas, ou seja, 700 neurônios de input, né, na camada de entrada. Haverá então a propagação desse sinal por toda a rede. A saída, né, da rede, no caso específico, será um valor entre 0 e 9. Na verdade, né, o nó final que mais peso de propagação tiver, será então o nó selecionado, né? Então, no caso ali, a saída está sendo representada com 10 neurônios, né? Cada um representando um valor. Aquele que tiver uma sensibilidade maior de ativação ali, é ele que vai então ser escolhido como saída. No caso ali, ele escolheu ali a saída número 4. Existem muitas arquiteturas de redes neurais profundas. Na verdade, é quase um mundo à parte. A figura da direita, né, foi retirada do site do Instituto Asimov, que possui um foco em pesquisas na área de inteligência artificial e redes neurais. Nela pode-se observar a quantidade e variedade de arquiteturas de redes neurais. A figura à esquerda é uma ampliação apenas das primeiras e mais simples arquiteturas de redes neurais. Novas arquiteturas e variações surgem a todo instante. É uma área em constante evolução e ebulição. Um exemplo de utilização do aprendizado de máquina pode ser visto nas empresas aéreas, principalmente naquelas que fazem a gestão de suas frotas. As turbinas atuais, por exemplo, da General Electric, né, geram milhares de informações de seus sensores. Por exemplo, em um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, uma turbina, né, pode gerar, em média, 1 terabyte de informações. Dados dos sensores, como essas informações, né, vão formar então um grande Big Data. Essas empresas então conseguem prever se uma determinada peça pode apresentar um defeito em um determinado tempo à frente. Com base então nas escalas, essas então realizam a troca da peça em algum dos pernoites dessa aeronave. Esse processo muda completamente o processo de manutenção das aeronaves, de preventiva para preditiva. Além de todo um processo de economia, né? Porque a frota aí agora ela não tem que parar, né? Então aquela aeronave ela não tem que ser parada para fazer aquela especificamente manutenção preventiva, né? Então existe uma economia muito grande de custo. Então antes de ser apontado um erro ou falha, se consegue identificar e corrigir. É uma ferramenta extremamente útil, principalmente na área de gestão da qualidade. Vai passar a ser forte, está e vai passar a ser ainda mais fortemente utilizada, né, na indústria 4.0. Né? O que se observa em alguns estudos das principais consultorias mundiais apontam que as empresas estão atrasadas na adoção de estratégias específicas na área de inteligência artificial. Vejam, né, que existe um enorme campo de crescimento nessa área. Mais de 2/3 das empresas não fez absolutamente nada ainda no que diz respeito a estratégias, né, e principalmente processos de inteligência artificial. O que será substituído pelas máquinas e o que não será? Bem, a maioria das tarefas, né, repetitivas, como motoristas, call centers, pilotos de avião, sim, pilotos de avião. Sabe por quê? Olha só, num voo, né, entre, por exemplo, Rio de Janeiro e Paris, que demora em torno aí de 12 horas, o avião só é pilotado, né, por vamos falar assim, piloto, um ser humano, né, em torno de 4% do tempo total da viagem, ou seja, em torno de 30 minutos, apenas na decolagem e na aterrissagem. O restante de todo o tempo é o piloto automático, né, que conduz a aeronave. Não será substituído, ou pelo menos que demorará, né, um pouco mais de tempo, né, para ser substituído. Processos que envolvam empatia, inovação, criatividade, sentimento, né, nesses casos será um pouco mais difícil, né, ou demorará um pouco mais para serem automatizados ou substituídos aí por processos autônomos, né, ou processos envolvendo inteligência artificial. E se ressalte aqui, né, uma questão, né, uma máquina até pode expressar, por exemplo, um determinado sentimento, mas ainda nós estamos trabalhando em termos de simulação. O último relatório, né, do Fórum Econômico Mundial, ele ressaltou então as 10 principais competências requeridas para os profissionais em 2025, ou seja, na próxima década aproximadamente, né, todas difíceis de serem automatizadas. Né? Vejam lá: resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação para serviços, negociação, flexibilidade cognitiva. Finalizar, né, uma ideia de alguns possíveis empregos ou ocupações em um futuro próximo, né, publicado pelo Instituto Future in Science. E ele aponta aqui algumas profissões muito interessantes. Eu destaquei aqui algumas delas, como por exemplo um design de gamificação, um arquiteto digital, um gerente de avatar, designers de experiência em realidade virtual,
especialistas em design de impressora 3D, especialistas em armazenamento de dados, designers de personalidade computacional, programador de personalidade, despachante de drone, né, engenheiros de partes do corpo, olha só, nanomedicina, né, o médico nano aqui, auditor de ecossistemas, designer de biometria. Né, então vejam que são todas profissões que até o momento não existem. Mensagem final. A inteligência artificial, o aprendizado de máquina e todas as tecnologias relacionadas não são mais o nosso futuro, são sim o nosso presente e estarão muito mais presentes em nosso futuro. Fica então a dica. Muito obrigado, eu deixo aqui então os meus contatos. Um forte abraço, tchau.